Olá pessoal, voltando com mais uma live, onde hoje eu, professor Wilson Cândido, estarei conversando com a nossa colega fonoaudióloga, Kátia, que vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre transtornos da comunicação. Vou convidar a nossa amiga a entrar na nossa sala para a gente começar. Kátia. Vamos começar o nosso bate-papo falando desse assunto tão interessante que são os transtornos da comunicação em prejuízo em diversos quadros diagnósticos. Boa noite, Kátia. Boa noite, Wilson. Boa noite, gente. Já estava te apresentando aqui, falando desse assunto que é muito interessante, que são os transtornos da comunicação, né? Que você, enquanto fonoaudióloga, vai dar mais uma aula, como deu naquele dia, sobre consciência fonológica, que todo mundo adorou aquela sua fala, tá? Boa noite, Kátia, boa noite a todos que estão na sala. O som e a imagem eu espero que esteja ok, acho que o horário está bom para a gente conversar. Hoje a Kátia, que é fonoaudióloga, que é psicopedagoga, que trabalha no núcleo de atendimento pedagógico especializado, vai conversar com a gente sobre transtornos da comunicação, que são transtornos específicos aí da área fonoaudiológica, mas que demanda dos nossos olhares pedagógicos, pediátricos, neuropediátricos, psicológicos, como ferramentas aí de encaminhamento e de continuação do processo de estimulação que a Fono tão bem faz na sua área, que é específica para esse fim. Kátia, por favor, se apresente. Boa noite novamente, meu nome é Kátia Costa, como o Wilson já falou, trabalho no NAP, né? À noite em clínica também, e administro alguns cursos justamente na sede que o Wilson coordena para mais estímulos, como algumas disciplinas também, que inclusive, né, Wilson, essa de transtorno da comunicação, que realmente eu dei por 2 vezes essa disciplina, entre outras, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o transtorno da comunicação, que é justamente déficits na linguagem, na fala e na comunicação. Vamos fazer um exemplo dessa comunicação, tá certo? Por exemplo, eu como falante, codifico, vamos começar com o simples, com uma palavra, tá? Na medida que eu penso, quer dizer, o cérebro, né, pensa nessa ideia, ele formula essa ideia, ele alerta o cerebelo para que ele possa, quanto o plano de ação apropriado. Então, obviamente, quando eu penso, né, eu já converto essa ideia que está na minha mente em cadeias de sons. Ativa-se, tá certo? A parte motora, que é justamente para que eu possa movimentar essa região, para que os sons, os gestos sejam precisos e rápidos. Transmito essa ideia em segmentos, no caso que eu falei uma palavra, vamos dizer, a própria palavra ideia, né? Transmito essa palavra em segmentos audíveis, posso ordenadamente. Então, você ouve, decodifica essa informação e me dá um feedback. No momento que você decodifica, você vai fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer, de codificação. Então, você me dá um feedback, me diz uma outra palavra, complementa essa palavra. Aí vamos para um processo mais complexo que é uma frase. Como nós estamos conversando aqui, eu já falei N frases. Então, acontece a mesma coisa. Eu codifico a ideia, tá certo? Obviamente, como diz especificamente no corpo, onde é formada a ideia, alerta o cerebelo quanto ao plano de ação apropriado, tá certo? Que é o planejamento, a programação, onde a gente repete um pouco mais adiante. Então, vem a atividade motora dessa minha frase. E aí, eu utilizei, tá certo? A região motora com gestos precisos e rápidos. Novamente, essa frase foi transmitida para você em segmentos audíveis ordenadamente. Você ouve, decodifica essa informação, codifica a informação que você deseja complementar ou responder e me dá um feedback. Então, nós, como nos comunicamos? Nesse caso, verbalmente, né, utilizando a linguagem oral. Nessa comunicação, eu utilizei o quê? Eu utilizei a linguagem, né? A primeira simples, mais a parte semântica. Nesse caso, da complexa, eu utilizei todos os componentes da linguagem. Semântica, fonologia, morfossintática, pragmática, prosódia. Então, eu tive uso dessa linguagem. Também utilizei a fala e nós nos comunicamos. Apesar que a comunicação, ela não é só verbal.
ela pode ser gestual, né? A linguagem de sinais, Libras, mais conhecido como Libras, através da escrita. A linguagem, ela é bem ampla, não é isso? Sim, Então, nós sim. nos comunicamos. Esse momento que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos comunicando. O transtorno é justamente uma dificuldade persistente que pode ter numa dessas áreas. Linguagem, fala, interrompendo, impedindo a nossa comunicação, tá certo? Ok? Aí temos Ok. o transtorno. Deixa eu só pontuar uma... Da fluência? Pode. Deixa eu só pontuar para a gente não falar do assunto descontextualizando, né? É bem interessante a gente falar sobre esse assunto, porque essa é a primeira preocupação, por exemplo, de quem tem um filho com autismo, né? Isso. Voltou aí? Voltou a tua fala, teu áudio. Pronto. E a primeira preocupação da família é com essa fala que a criança às vezes demora a desenvolver, que vai gerar aí um prejuízo na ausência dela nesse processo de troca de informação. Deixa eu ligar aqui a outra internet, porque essa aqui tá meio ruim, parece. Voltou. Pronto. Retomando o que eu estava dizendo. A primeira preocupação, muitas vezes, da família é com essa aquisição da fala, né? E aí, se a criança fala, se ela não tá, aí busca por um profissional da fono como primeiro elemento de estimulação. E quando a criança começa a falar, muitas vezes, tira a criança do atendimento por achar que era só esse contexto que estava acontecendo, não era interessante observar outras coisas. E, às vezes, não é só um atraso de fala, pode ter uma questão ou outra a mais associada para que a gente pense numa outra condição diagnóstica. Eu gosto muito de dizer assim, quando é transtorno apenas de fala, linguagem ou comunicação, com a estimulação vai melhorar ou vai superar. Se for uma outra condição diagnóstica, aí é importante que se investigue mais para não achar que é só uma questão isolada nesse contexto, né? Por isso que eu pontuei. E você trouxe um tema muito interessante que é cerebelo, nesse contexto da fala. Que a gente só pensa no cerebelo enquanto postura, movimento, equilíbrio, e a gente já sabe que ele participa diretamente desse movimento de articulação para a fala, sem contar que essa fala, além de estar associada ao cerebelo, ela tem uma associação com a memória, daquilo que você já aprendeu e registrou, e com o processo de cognição, que é a aprendizagem. Portanto, as situações estão todas, de alguma forma, interligadas, e esse cerebelo, lá na pessoa com autismo, por exemplo, ele está em prejuízo de funcionamento. Daí dificulta ainda mais essa fala funcional para uma linguagem de fato responsiva, né? Pode continuar, porque eu queria só pontuar para a gente não... Vamos lá. Kátia, o que deve ser levado em consideração? O que deve ser levado em consideração quando a gente percebe essas falhas, seja no processo de fala ou na aquisição da linguagem, que gera dificuldade de comunicação? O que é mais interessante levar em consideração em relação a isso? Quando a criança vem, que a primeira queixa, como você disse, é mais preocupante com relação à fala, se a criança fala ou não fala, eu vou fazer a investigação da linguagem. Então, eu tenho que saber como é que é essa linguagem, porque ela é justamente a base. A fala é as manifestações audíveis da linguagem. Então, para me poder falar também, eu preciso ter um vocabulário adequado, né, bem amplo, para que eu tenha palavras para que eu possa expressar. Então, eu vou ver como é que está essa linguagem, dependente da idade da criança. Porque uma criança com 1 ano, tá certo? Ela, por exemplo, é a primeira palavra, 1 ano e meio, ela já está com 10 a 20 palavras. Se ela não está falando com 1 ano e meio, ela já está com um atraso de linguagem. Obviamente, a fala vai ficar comprometida, porque o vocabulário dela não está adequado. Então, eu vejo todo esse processo, primeiramente, da linguagem. Além da linguagem, eu vou ver também como é que está
todos os outros aspectos da criança. Se a criança realmente tem essa questão do equilíbrio, se está adequado à idade, porque tudo isso é importante. Porque, assim, quando a criança vem, a mãe vem com essa queixa de fala, como eu disse a você, eu não vou só olhar para a fala. Essa fala depende de muitos outros fatores que abajam essa fala. Então, eu tenho que ver, primeiramente, o que é, né? E por isso que até mesmo quando se fala em transtorno da comunicação, um dos primeiros pontos é transtorno da linguagem, que é justamente a gente certificar se esse vocabulário está abaixo da idade. Novamente, dizendo sobre a questão da idade, já uma criança com 2 anos, já para estar entre 50 a 200 palavras, se tiver abaixo desses 50, eu já posso considerar também atraso de linguagem e ficar atento se é só um atraso de linguagem simples ou se realmente tem algo a mais. E vou investigar a família para saber se essa criança é estimulada, como é que é o ambiente, tem um ambiente propício para que seja estimulado essa linguagem. Eu tenho que ver isso, porque assim, a criança apresenta 2 anos, está com um vocabulário abaixo de 50 palavras. Então, o que é que eu faço? Mas será que essa criança é estimulada? Além de eu ir avaliar a linguagem, eu tenho que ver esses aspectos. Será que ela foi estimulada? Mesmo que ela tenha um ambiente estimulador, mas será que tem um intermediário para fazer essa estimulação? A gente tem que ver tudo isso, né? Não só aquele aspecto da queixa principal. Então, a linguagem eu coloco como a base, para tudo, a base e para a linguagem, para a escrita, para a leitura, para a fala, como a gente comentou no encontro passado. Então, deixa eu só pontuar você aí. Aí você está falando o seguinte, pegando amplas as áreas, as equipes como um todo, para que a gente pense em qualquer dificuldade, aí entra a necessidade daquela famosa anamnese, para que você converse com a mãe sobre todo o histórico de gestação, o processo de desenvolvimento da criança e como essa criança está sendo estimulada para se entender se é uma dificuldade, se é um atraso, que a gente precisa deixar bem claro aqui, Kátia, uma questão interessante. Atraso na linguagem não quer dizer transtorno de comunicação, né? Porque às vezes já pensa logo nisso. Então é importante observar se dentro dessa idade da criança ela tem apenas um atraso, que com a estimulação do profissional habilitado para isso e a estimulação no contexto familiar, ela vai superar. O transtorno ele vai ter uma dificuldade a mais para conseguir atingir aquilo que se espera dentro da condição e idade que a criança apresenta. Por isso que é interessante trabalhar isso. Isso. Uma dificuldade persistente no uso da linguagem, onde eu possa me comunicar, como eu estava falando, né? No caso, por exemplo, a criança com 2 anos, se ela está com abaixo dessa quantidade de palavras, mas que com a estimulação ela superou, a gente não pode colocar como um transtorno, sim, né? Isso, transtorno da linguagem, sim um atraso de linguagem. Então, aí nós temos o atraso, e não o transtorno, porque o transtorno ele se torna dificuldade persistente. E o cuidado que nós também temos que tomar, essa criança, ela tem deficiência auditiva ou não tem, tá certo? Porque tendo, eu não posso colocar como um transtorno de linguagem. Está associada a dificuldade de linguagem a essa perda auditiva. Mas eu também não... A apraxia da fala também é uma outra questão que merece uma investigação, né? Para não se pensar também em outros processos interessantes. Até porque a apraxia da fala, por isso que eu coloquei aquele exemplo no começo, porque a apraxia da fala vai ser justamente naquele ponto do planejamento da programação. Sim. Ela compreende, ela tem a ideia, ela sabe o que dizer, mas nessa programação, tá certo, é que realmente a dificuldade. Porque quando eu planejo essa questão da ideia, eu vou planejar, por exemplo, a palavras, como eu disse no primeiro exemplo, né? A palavra simples é ideia. Então, o planejamento vai fazer isso, vai converter os sons, né? Vai converter essa palavra em sons. I, D, E, I, A. Há uma dificuldade nesse planejamento, tá certo? E eu preciso também da programação. Quais são os músculos que eu vou utilizar, a velocidade, a força. Então, também vai estar comprometido. Pode ser os dois, planejamento Sim. e programação, como pode ser um ou só o outro, que justamente vai comprometer a expressão do que eu desejo falar. Eles têm essa compreensão. São mais dentro da questão da fala. Linguagem, Sim. pode ser haja dificuldade na linguagem? Sim. Mas é mais com relação realmente mais
direcionada à questão da fala. A linguagem nós temos o quê? Nós temos a disfasia, nós temos a afasia, nós temos a dislexia, que é muito influenciado por essas, tá certo? Por essa questão do desenvolvimento adequado da linguagem. A fala, nós já temos o quê? A disartria, a dislalia, a disglossia, a disfluência, que também é com relação à fala, mas ela, como DSM, traz separado, né? Ela já sai específico, tá certo? Como a comunicação também social, que traz também a parte, não dentro eu digo, do transtorno da linguagem, por exemplo, apesar que a pragmática, que é a comunicação social, ela é um dos componentes da linguagem. Então, o transtorno da linguagem, eu não posso levar em conta também com esses fatores, deficiência auditiva, tá certo? Com relação ao simples atraso, como eu falei no começo, a deficiência intelectual, porque querendo ou não, ele vai trazer um atraso na linguagem, uma dificuldade na linguagem. Sim. Por exemplo, de acordo com o quadro da deficiência intelectual, essa dificuldade se torne a quem poderia trazer, aí sim que a gente pode colocar como transtorno de linguagem. Deixa eu fazer uma colocação. Para quem está chegando na sala, estamos falando de transtorno da comunicação, e aí a Kátia chegou num ponto que é como o DSM-5 classifica esses transtornos de comunicação. Entendendo hoje que desde 2013... esses transtornos da comunicação, eles passaram a fazer parte de um capítulo especial no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, como um dos tipos de transtornos do neurodesenvolvimento. Porque vai se perceber logo no início que a criança começa a se desenvolver e que se espera essa aquisição funcional da fala para mais tarde gerar, né, um bom desenvolvimento de linguagem e comunicação. Então, a categoria diagnóstica desses transtornos da comunicação, segundo o DSM-5, são os transtornos da linguagem, que a Kátia está colocando, o transtorno da fala, o transtorno da fluência com início na infância, que alguns conhecem como gagueiro, que também pode ser uma condição natural dessa aquisição que passa, mas se persistir já é considerado um transtorno. O transtorno da comunicação social pragmática e outro transtorno de comunicação que muitas vezes não se consegue especificar com clareza, né, Kátia? Quer falar um pouquinho sobre isso? Exato. Sim, ele coloca como justamente, eu vejo todos os critérios do transtorno da linguagem, da fala, da comunicação social, do transtorno da fluência, se não estiver dentro dos critérios, tá certo? Não são todos, mas que tem alguns, mas que também não tem uma quantidade compatível, para que eu possa colocar como transtorno de comunicação, ou um transtorno de linguagem, um transtorno de fala, eles colocam como transtorno de comunicação não especificado. Isso. Eles colocam dessa forma, porque aí tem alguns critérios, mas também não fecha com todos os critérios necessários para que eu possa fechar como um dos outros, né? Transtorno da linguagem, da fala ou da comunicação e a fluência. Tá certo? Aí nós temos também o transtorno da fala, que também são dificuldades, tá certo? São persistentes também. A gente também não pode considerar quando tem o caso da disartria, porque no caso da disartria nós já levamos em conta a questão da paralisia cerebral. Porque querendo ou não, ele vai trazer, tá certo? Mesmo que seja muito discreto, às vezes uma paralisia unilateral da língua. Então aí já vai comprometer realmente a articulação dessa produção, né, na produção dos sons. A disartria também, a deficiência auditiva, porque querendo ou não, mesmo que seja uma perda auditiva, seja leve, mas aí vai ficar difícil, principalmente na questão dos sons, dos fonemas sonoros. Então, eu posso trazer trocas, eu posso trazer alguma dificuldade em colocar, a nomear alguma palavra que precise daquele, por exemplo, do V, e que eu não tenho essa percepção adequada, então eu posso fazer essa troca, mas a gente não pode colocar como transtorno da fala. Aí, novamente, eu torno a repetir. Se caso esses critérios, né, isso ultrapasse o que eu possa ver com a criança que tem a deficiência auditiva, aí sim eu posso colocar como transtorno da fala. Mas, nesses casos de disartrias, outra coisa que a gente também não pode colocar, que eu já ia esquecendo, com os déficits estruturais. Crianças que têm fenda, que têm o lábio leporino, que é o corte no lábio.
pode ser unilateral como os dois, não é isso? Tem a fenda palatina, que também é um corte, né? Popularmente falando, o céu da boca, que também pode ser, né? Acompanhando até mesmo o lábio leporino com esse corte, só no lábio, às vezes no palato. Então, a gente também não pode colocar como transtorno da fala, tá certo? Vamos dizer que o DSM faz um diagnóstico diferencial nesse sentido, né? Como você disse. Ele coloca aqui como o quarto item, assim, as dificuldades não são atribuíveis a condições genéticas ou adquiridas, como paralisia cerebral, fenda palatina, surdez, perda auditiva, lesão cerebral traumática, que pode acontecer ao longo da vida também, ou qualquer outra condição médica ou neurológica. Então, isso seria o diagnóstico diferencial. Se tem isso, eu já descarto esse transtorno de fala, porque essa é uma condição desses quadros diagnósticos específicos, não é isso? Vai apresentar dificuldades da fala, né? Mas a gente não como o transtorno. E como a gente está falando de fala, a gente também pode falar um pouquinho da apraxia, né? Isso, como eu já coloquei pouco, é uma alteração no planejamento e na programação motora da fala, de origem neurológica, tá certo? Onde vai trazer prejuízos na precisão e na consistência da produção. Sim. Como a gente falou, eu pensei na ideia, eu pensei numa palavra, eu pensei numa frase, além desse pensamento em converter esses sons, tá? Em converter essa ideia em uma cadeia de sons, eu também precisei o quê? Da atividade motora. Não é isso? Eu tanto pensei no som, como eu precisei fazer esse movimento. E ele tem que ser preciso e rápido. Já no caso da criança que apresenta apraxia, não vai acontecer, porque está justamente alterado esse planejamento e essa programação. Pode ser só em um, como pode ser nos dois, como eu tinha falado antes. Tem uma tríade também que a gente tem que observar, tá certo? Porque muitos também, que já aconteceu, inclusive, muitos testemunhos de mães, que primeiro a criança foi diagnosticada com autismo, mas realmente fazendo essa investigação posterior, né, foi diagnosticado com apraxia da fala, que só é feito esse diagnóstico pelo um fonoaudiólogo. Nesse caso aí, fonoaudiólogo. Apesar que é sempre bom a gente ter uma equipe, terapeuta ocupacional também, é muito ideal que ela participe, né, isso, mas quem realmente dá é a fonoaudiologia, tá certo? E nesse sentido, né, Kátia, quando você tem essa avaliação que é específica da área fonoaudiológica para a identificação e confirmação da apraxia da fala, aí tem um outro indicativo de intervenção que também é de abordagem fonoaudiológica, que é o uso dos prompts, né? Que são ferramentas muito pontuais nesse contexto aí do trabalho para esse processamento e melhor articulação nesse contexto aí da fala, né? Mas no caso do prompt, só pode realmente utilizar o prompt quem fez o curso. Sim. Pode fazê-lo. Mas tem outros casos, inclusive eu fiz um curso do Plush Hand, eu não sei se você conhece, eu tenho aqui uns exemplos, tá certo? Que é justamente, eu fiz esse curso, tá? Vou mostrar rapidinho. O F, por exemplo, que fica mais visível. Dá para ver legal, Wilson, aqui? Dá sim. Dá para ver? Tá certo? Então, também tem esse, tá certo? Que a gente pode utilizar, que ela utiliza muito com crianças com síndrome de Down também, tá certo? Muito utilizado esse daqui. E que nesse curso que eu fiz, eu tive um testemunho de uma fonoaudióloga que, infelizmente, ela fez o curso, mas quando ela foi aplicar, ela não teve êxito, quanto teve êxito com o Plush Hand, né? Isso. Sim. Então, como você disse, nós temos métodos maravilhosos, né? Nós temos materiais maravilhosos para utilizar, mas nem toda criança vai aceitar bem, vai ter uma evolução boa quanto as demais tiveram, né? Então, a gente tem que fazer também essa investigação, se a criança realmente vai ficar... Deixa eu pegar a sua fala para dizer uma coisa que eu repito sempre, que tem mães na sala que vão me ouvir. Hoje mesmo uma mãe me mandou uma mensagem perguntando se esse programa X, que eu não vou dizer o nome de intervenção, era realmente bom, porque eu já tinha ouvido falar que não era tão bom. Eu digo, quem vai dizer se esse ou aquele programa de intervenção é bom para o seu filho, é o seu filho. Se ele responde bem ao programa, o profissional vai investir nisso. Agora, ficar impondo a aplicação de um método, de uma técnica ou de um programa específico, não ajuda. Quem tem que ver se isso é responsivo ou não é a criança. Portanto, todos são importantes, desde que eu consiga chegar até a criança, ela me dê respostas funcionais para isso.
Por isso que é interessante a gente conhecer esse repertório de possibilidades de intervenção para saber qual delas eu vou lançar a mão ou que parte desse programa eu posso utilizar dentro das minhas abordagens interventivas. Porque a gente fica, às vezes, vendendo um programa milagroso que não vai atender aquela criança se ela não responder bem a ele. Por isso que cada profissional é que melhor indica. E aí eu não sei se tem médico na sala, mas é importante que a gente também não aceite uma imposição de cima para baixo. Ah, porque o médico disse que o melhor é esse. Não. O médico deve ter dito, mas quem vai, de fato, analisar é quem vai fazer o trabalho de intervenção. O médico ele vai orientar porque ele conhece o programa, mas é durante o processo de avaliação fonoaudiológica, nesse contexto, né, de linguagem, de fala e comunicação, que esse profissional vai experimentar o que ele tem de ferramentas e a partir dessa experimentação ele vai dizer o que é mais funcional ou menos funcional para a criança. Eu queria muito que isso ficasse claro, porque a gente está no movimento de vender programas como se fossem fórmulas milagrosas que vão atender a todos os casos. Cada caso é um caso em particular, né? E achar que a gente também não está a favor daquela aplicação, né? Exatamente, exatamente. Mas eu também pontuo outra questão. Por mais que a gente faça um planejamento hiper bacana, a família também tem que participar. Tá certo? Deve, né? Deve participar, porque às vezes você vai fazer um trabalho, tá certo, bacana, seja na clínica, na escola, tá certo, mas aí quando chegar em casa, se não houver essa continuidade, então obviamente ele não vai ter tanto êxito quando todo mundo trabalhando em conjunto. Eu repito isso o tempo inteiro, Kátia, parece um mantra, sabe? Não vai adiantar eu fazer se você não faz, não vai adiantar eu estimular se você não continua. Isso serve para todas as áreas. A gente está falando de um momento no atendimento que é 40 minutos, quando a criança vai, quando ela consegue ficar sentada produzindo, quando ela tem tolerância para produzir até o fim. Em relação à família que está 24 horas em casa, ela não vai estimular como o terapeuta, como fono, como psicólogo, como pedagogo, não. Ela vai estimular como família, continuando de uma forma sistemática nesse outro espaço, aquilo que ela pode estimular, que auxilia no trabalho que está sendo feito nos atendimentos e em sala de aula também. Né? Então, a gente tem que entender isso. Cada um tem o seu papel de continuidade, respeitando a área um do outro, para que não haja invasão e eu não me sinta meio isso ou meio aquilo, porque eu não gosto dessa fala. Não, que eu sou meio fonoaudiólogo, meio psicólogo, não sou meio nada, eu sou inteiro isso, fazendo o meu trabalho dentro da área que me compete, né? É por isso que mesmo eu atuando como psicopedagogo, eu faço essa explicação, bem bacana também para os pais, para eles saberem diferenciar que aquele trabalho não está sendo os dois, não está sendo uma mistura, né? Uma salada. Eu faço esse diferencial e explico bem legal para não haver dúvida, né? Ele está pagando um para ganhar dois, né? Isso. Ele não está pagando. Outro que eu gosto muito, Wilson, também dá para ver, é o multigesto. Dá para ver? Dá. Eu gosto muito desse aqui, principalmente com os menores, né, com os pequeninos. Por quê? Porque tem esse desenho que chama muito a atenção deles, tá certo? Sempre eles estão à busca, né, tem sempre um auxílio da mão, por exemplo, isso ajuda bastante, porque a gente, com a criança com apraxia, a gente não vai se preocupar, né, só da criança falar, mas que ela faça com que essa coordenação motora, ela venha, ela seja de forma adequada, porque aí é que está o prejuízo, né, a alteração. Nós temos que começar de lá. Então, um das atividades é que eu tenho esse auxílio, embora a gente não vai ficar com esse auxílio todas as vezes que a gente, por exemplo, se eu quiser fazer a instalação, vamos dizer, do L, tá certo? Então eu faço isso, mostro a imagem, mas a gente vai chegar a um ponto de ir tirando esse auxílio, tá certo? Para que ele não fique habituado, até que ele possa memorizar, armazenar mesmo como é esse procedimento, como é que é essa articulação, como é que eu posso utilizar, como é que eu posso usar esses músculos, tá certo? Como é que é o som, aí se eu vou tirando esses auxílios. Mas eu acho também ele muito bacana, principalmente com os pequenos, porque como são ícones, né, isso? E aí eles, bem animados, eles gostam, colorido, é chamado esse daqui multigesto, o outro plush hand, mas são excelentes, como eu disse a você. Esse aqui eu já utilizei com maiores, inclusive com dificuldades de leitura e de escrita. Sim. Ajudou bastante para que ele venha memorizar tanto essa escrita, como também a questão do som. Muito Kátia, mesmo. Kátia, está falando uma coisa que me é muito interessante, que é assim,
as pessoas pensam na abordagem fonoaudiológica como sendo uma questão restrita à boca. Olha que interessante isso. Você está dizendo assim, eu vou mostrando, aí você falando e eu observando. Eu vou mostrando, a criança vai trabalhar a coordenação motora manual, mas ela trabalha também o óculo manual, ela trabalha a movimentação que é cerebelar, ela tem que registrar gradativamente essa informação na memória, para curto, médio e longo prazo, que é a memória operacional de função executiva. Ela vai armazenar isso para gerar um aprendizado, que é cerebelo, que é função executiva, que a gente não pode esquecer que ela está, de novo, utilizando neurônios espelhos e a amígdala enquanto regulação emocional para imitação e para mais tarde interpretação. A gente está falando de novo de cérebro social e da importância da gente começar a entender esse sujeito como um sujeito inteiro. Ele é psicomotor, ele tem um entendimento que começa no corpo, que vai passando por todas as áreas cerebrais importantes, que ele tem que utilizar de movimentos manuais, visuais, bucais, a própria postura dele no atendimento ela é importante para ele fazer esse ou aquele exercício, né? E ele tem que perceber isso para gerar o que a gente chama de aprendizado, porque ele vai registrar e esse registro vai vir em outro momento que ele precisa dele para que ele possa fazer uso funcional. Olha a complexidade que é isso. Que não é apenas a boca, é um conjunto de coisas, né? Tanto que quando as mães falam assim, nossa, mas já faz um tempinho, isso assim, olha, pra gente que já sabemos falar, ler, escrever, é muito fácil. Mas para criança que tem dificuldade, é muito complexo. Aí eu não né, eu dou uma pequena pincelada na explicação, aí que elas entendem um pouco mais, não é isso? Assim, realmente é complexo. Então agora vamos ajudar, tanto aqui como em casa, para que a gente possa ter... Deixa eu te interromper de novo. E aí entra uma outra questão que eu costumo orientar as equipes. Eu estou na supervisão, na consultoria das equipes de atendimento do Apivida. Por sinal, um abraço para a equipe. Eu estou com saudade de vocês, que nunca mais a gente se encontrou. São mais de 80 profissionais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeuta, assistente social. E aí eu tenho sempre essa orientação que eu costumo levar, que eu acho que cabe aqui nesse momento. Não é só fazer o seu trabalho fonoaudiológico ou em qualquer área, mas de vez em quando convide a mãe para ficar 10 minutinhos com você, explicando os porquês daquele movimento de intervenção que você está fazendo, explicando a importância dessa continuidade, explicando qual é o objetivo de você brincar enquanto você posiciona a criança naquilo que você quer posicionar, ou estimula oralmente, ou a partir de uma pressão, né? Ou vai conversando com ela, perguntando coisas para que você veja ela funcionar enquanto fala, ou capacidade de trocas com você. Então, esse momento que você tira, ou durante o atendimento, ou posterior a ele, para conversar com a mãe, ele também é atendimento a essa criança. E essa mãe, ela entra aí como co-participante do processo. Ela não é terapeuta, ela é co-terapeuta. Ela está junto de você. E quando ela entende o que você faz e a importância de continuar, ela vai deixar de desfazer o que você faz e passa agora a validar o que você faz em casa. Porque às vezes a mãe sai dali e faz totalmente o inverso por desconhecimento. E quando ela passa a entender, ela faz diferente, né? E a gente tem que auxiliar, porque como a gente sabe, é um processo complexo, né? Pra gente que sabemos, fica muito fácil, mas mesmo a gente passando todas as orientações e fazendo com a criança, também não deixa de ser complexo, até porque essas questões são, vamos dizer que, novas para os pais, Sim, é isso? A gente tem uma explicação bem... Então, dando continuidade, aí eu utilizo, tá certo? Esses materiais, que são justamente, eles são mais específicos para a apraxia da fala, mas eu também, como eu disse a você, utilizo para quem tem até mesmo dificuldade de leitura e de escrita, já ajudou bastante, inclusive... um e o outro também não faço essa salada mista, né, eu vejo a idade, eu gosto muito do plush hand com os maiores, esse aqui com os menores, por causa das carinhas, então eu faço esse diferencial, e aí eu utilizo também para esses processos, né, a praxia, como eu vinha dito, como é justamente no planejamento e na programação, que a gente tem que fazer esse treino, inclusive com esse auxílio, né, e tem tríade, que é justamente bem específico para a apraxia, porque tem alguns que também confundem com a disfluência, né? Sim.
famosa gagueira, que é a inconsistência dos erros, por exemplo, uma criança que troca, vai falar pipoca, diz picoca. Se ela diz, cada vez que ela for falar uma forma diferente, é uma inconsistência, então aí já não é uma simples troca. A gente pode considerar a apraxia se ela apresentar também alteração de prosódia, tá certo? Como também dificuldade de coarticulação, ou seja, se ela vai dizer pipa, ela só diz pi, ou se ela só diz pá, ela só diz a, ela só diz ia, tá? Ela não coloca esse pi, pá. Embora, quando a gente está fazendo esse treino, é bem bacana a gente fazer com monossílabas também, tá certo? Palavras monossílabas, e de sílabas que elas tenham sons repetitivos, tipo coco, papa, mamã. É sempre mais fácil, porque se ela já consegue articular, por exemplo, papa, no caso P, então vai ficar muito mais fácil ela colocar outra sílaba pá. Então ajuda bastante esse tipo de atividade, tá certo? Sim. Então é uma das atividades que a gente pode fazer com criança que tenha apraxia, porque elas têm essa dificuldade na articulação, principalmente quando é com palavras longas. Trissílabas em diante fica difícil, frases fica muito difícil, inclusive elas têm dificuldades em articular determinadas vogais, consoantes, então é bem complexo mesmo, porque é algo que ela não está conseguindo comandar, que não é a gente, é o cérebro, né? Embora ela saiba o que é que ela quer dizer, que às vezes apresenta até alguns comportamentos que também confundem com a questão de comportamentos de crianças com autismo, que se irritam, se zangam, se tornam agressivos, porque ela está sabendo o que ela está querendo, né? Isso, mas a mãe não entendeu, o pai não entendeu, então está conseguindo corresponder, ela acaba se irritando. Então, esse é o diferencial para a criança que tem apraxia de fala, tá certo? Kátia, tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui para mim, que é assim, essas nomenclaturas do DSM-5, elas vão ser a mesma nomenclatura no CID-11 ou elas mudam? E aí eu vou dar essa resposta aqui para elas. No DSM-5, a gente tem um capítulo chamado Transtornos do Neurodesenvolvimento. Tá? Esse mesmo capítulo, ele ganha lá no CID-11 o nome de distúrbio do desenvolvimento neurológico. É a mesma coisa, só com nomes diferentes. No DSM-5, nós temos como um dos tipos de transtorno do neurodesenvolvimento o transtorno da comunicação. Lá no CID-11, esse transtorno da comunicação ele é chamado de distúrbio do desenvolvimento da fala ou da linguagem. Tá? Lá no DSM-5 nós temos transtorno de linguagem, transtorno de fala, transtorno de fluência com início na infância e transtorno da comunicação social ou pragmática. Lá no CID-11 ele é transtorno do som, do discurso de desenvolvimento, transtorno do desenvolvimento da fluência da fala e transtorno do desenvolvimento da linguagem. É a mesma coisa, só muda o nome. Mas por que muda o nome? Porque o DSM-5 é um manual que trabalha com esse termo transtorno, porque ele é organizado pela Associação Americana de Psiquiatria. Ele aborda tudo que envolve comportamento, inteligência, cognição, né? E essa questão agora de hoje da neuropsiquiatria. E quando ele vai para a Organização Mundial da Saúde, lá é criada uma classificação para todas as doenças, inclusive os transtornos. E aí ele muda de nome para não haver confusão do que é a referência do CID para a referência do DSM. O que vai ser utilizado pelo médico durante o momento do diagnóstico é a referência do CID, que nós tínhamos CID-10 e em breve teremos a utilização do CID-11. Então, possivelmente vai vir com esse nome, transtorno do som, do discurso, transtorno, né, que confunde bastante. Só para dificultar a nossa vida. Só para dificultar a nossa vida. Mas é mais ou menos isso que a gente vai gradativamente aprendendo e incorporando, como a gente incorporou o transtorno do espectro do autismo. A gente nem fala mais de outros nomes, a gente só fala desse agora, então a gente vai se ajustando, mas entendendo que o fato de um dizer que é transtorno de linguagem não quer dizer que seja diferente daquilo que o CID traz. É a mesma coisa, só o nome que é diferente, tá? Tanto que antigamente a gente falava patologias da fala e a disfluência estava dentro das patologias, quando era dividido, né? Hoje tem o transtorno da fala e a disfluência como se estivesse fora desse, né? Mas é também fala, tá certo? E é justamente
uma dificuldade que nós temos na emissão fluente das ideias, do pensamento, e alguns confundem com apraxia, mas há uma diferença, inclusive até mesmo audível. Por exemplo, a criança com disfluência, ela tem bloqueios, rupturas, ela tem justamente alongamento daquela frase. Exemplo, por exemplo, ela vai dizer caderno, ou então ela diz caderno, ou então quando ela já vai caderno, apresenta alguns que a gente diz popularmente tics, alguns refúgios, né, gestuais, que é justamente por conta da ansiedade, principalmente quando eles estão com estresse, tem a questão também do medo, então eles apresentam alguns, mexe cabeça, balança cabeça, pé, né, isso, respira como se tivesse... Isso gera muita ansiedade, né? E, essencialmente quando se sentem cobrados ou quando se sentem expostos frente a qualquer ambiente que vai ridicularizar ou fazer brincadeiras de mau gosto, acaba gerando um nível de ansiedade e de estresse muito elevado. Daí também a importância paralela à abordagem fonoaudiológica de uma abordagem psicológica, porque isso vai trazer afastamento social, isso vai gerar sentimentos de inadequação, gera timidez, né, em participar de atividades escolares, eles evitam falar porque tem medo de fazer qualquer tipo de emissão diferente dos demais, e isso virar motivo de brincadeira, ou até se reservam demais, se isolam e traz diversos prejuízos aí que a abordagem fonoaudiológica conduz também, né? Inclusive, alguns colocam, né, posteriormente, como a criança tímida, ou que não quer falar, ou não quer participar, aí, às vezes é mutismo seletivo, porque às vezes conversa legal com a mãe, aí assim, realmente por conta dessas questões, nessa dificuldade na fluência que ele tem, e acaba, né, que algumas pessoas, os colegas de classe, levam isso como graça, então eles ficam receosos de vir articular diante de determinadas pessoas, principalmente que não tem um respeito com essa situação. E é bem complexo para eles fazerem. Eu gosto muito. Para que possa ajudar, que é bem bacana, eu gosto muito de música, porque eles têm uma facilidade imensa, porque ela já está, né, memorizada, então eles fluem bastante. Eu peço para que faça esse exercício também em casa. Claro que a gente não faz uma sessão só com músicas, mas o que a gente puder de frases que ele já tem, né, contos de histórias, porque aí como ele vai se sentindo seguro, por exemplo, numa música que ele consegue cantar, então a fala também vai começar a fluir, embora nós sabemos que a gagueira, né, tipicamente gagueira, ela não tem uma cura total, né, isso. Tem uma pergunta que normalmente é assim, mas por que uma música ele canta... O Nelson Gonçalves era gago, né? E por que ele canta tão bem? Porque já é um material guardado, memorizado na sua sequência. Eu não tenho que produzir mentalmente ou coordenar a aceleração do meu pensamento com o ritmo da minha fala. Eu já apenas vou trazer aquilo que está registrado. Para falar, eu tenho que coordenar as ideias com o movimento da boca. Eu posso pensar rápido demais e querer correr para acompanhar. Eu mesmo sou assim. Tem horas que eu penso tão rápido que eu atropelo as palavras. Né? Eu gosto de dizer assim, eu nunca fui diagnosticado, mas eu tenho disfluência verbal, porque eu penso tão rápido e eu quero acompanhar o movimento bucal com o pensamento e acabo atropelando as palavras, porque as ideias vão vindo enxurradas. E quando a coisa está pronta, é só trazer para narrar, não tem o que preocupar, né? Então, eu faço muito esse tipo de atividade por conta disso, já está memorizada, então fica tudo mais fácil. Então, ela se sente segura que ela consegue em algum momento ter essa fluência legal, adequada, então isso vai dando também segurança, então eles começam a apresentar evolução. É uma das atividades que eu gosto muito de fazer através do canto, ou ele cantar, ou eu cantar, ele repetir, aí a gente vai variando as atividades, tá certo? E nós temos... A comunicação social pragmática, né, Kátia? Posterior a esses dois iniciais. Que é justamente uma alteração na adaptação da linguagem, né, conforme a necessidade do ouvinte da situação.
tá certo? Por exemplo, se você está aniversariando, parabéns, né? Se houve algum óbito, pêsamos, então isso aí é justamente o uso funcional da linguagem, né? Que é a comunicação social, conhecida como pragmática. E outra coisa até que a gente estava conversando a questão das nomenclaturas, né? A pragmática é um dos componentes da linguagem, então poderia estar incluído lá no transtorno da linguagem, embora tenha tudo a ver, né? Mas ela está como comunicação social, vamos dizer assim, separado no momento, Sim, nomenclatura, né? Isso. Então, é justamente essa dificuldade de eu seguir as regras também para conversar, para contar histórias. Então, crianças com TDAH, deficiência intelectual, autismo, tem muita difificuldade nessa questão da comunicação social. Até para a compreensão das sutilezas, do entendimento de onde pode ou não pode, o que é permitido ou não. E aí vem de novo os neurônios espelhos, que não imitou com bom funcionamento, que não interpretou para chegar na metacognição. Esse prejuízo metacognitivo, que traz aí, enquanto presente em muitos quadros diagnósticos, ele dificulta esse processo pragmático, porque ele faz com que eu não consiga entender as sutilezas dos contextos social, né? Aquilo que é permitido, que aí entra que a psiquiatria vai chamar de senso crítico, juízo de realidade. A pessoa não tem esse filtro social para falar algumas questões, acaba gerando aí um mal-estar também relacional. Né, também inclui a compreensão de palavras que estão figurado, duplo sentido, então está bastante comprometido na questão da comunicação social. E, como eu disse, né, é uma questão, que foi? Passou uma imagem aqui das mensagens. Ah, sim. Então, nós temos essa dificuldade, tá? E eu gosto muito de fazer essa estimulação com determinadas situações, com imagens. Deixa eu ver se eu trouxe as imagens para colocar, para te mostrar. Com histórias, tem umas cartas da Matrix, tá certo? Que ele vem com questões absurdas, imagens, né, absurdas, eu gosto muito de colocar. Então, essa aqui foi de uma psicopedagoga que ela faz. Então, eu tenho essa imagem, mostro para a criança. Então, vou estimulando, tá certo? Que ela me conte, primeiramente, o que está vendo, dependente da idade, dependente do que ela apresenta, a dificuldade que ela está, não só na questão da pragmática. Então, eu mostro... É interessante aí também, Kátia, aquele jogo do bullying, que é o axtema, né, de continuação da história, de entendimento do que está acontecendo para continuar o processo. A gente até tem lá na Estímulos, que é bem, bem interessante mesmo, que você tem um dadinho onde você abre um tabuleiro e a criança vai vendo um fragmento da história e ela vai continuando de forma coerente essa história, né, respeitando ali a orientação desse segmento. É interessante também nesse sentido, para que ela possa perceber e reproduzir. Oi. Eu utilizo também muito dessas sequências, dependente também da idade, né, da criança. Eu começo com fáceis, com a sequência. Sequência lógica, né? Isso, sequência lógica, eu gosto bastante, que é justamente do Confias, não é isso? Depois eu vou aumentando, vai ficando mais... Aqui também são 2, mas tem cartas que vêm com 3, à medida que a criança vai conseguindo, fazendo questionamentos, não é isso? Peço para que ele também me faça questionamento, porque tudo isso entra em questão, não é isso? Esse daqui já vem com 3... Então, o próprio relato que ele faz do seu dia a dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é uma construção compreensiva, né, desse contexto social vivenciado, passo a passo da sua semana. Você vai ampliando aí para uma questão mais complexa, né? Isso, começo mais simples, de como foi o dia na escola, o que foi que aconteceu, tudo isso você vai fazendo essa estimulação, através mesmo de jogos, de instruções, para criar o outro, dependente da idade da criança, né, ou do adolescente, porque também tem adolescente que tem essa dificuldade, não é isso? Então, como é que ele pode uma instrução, fazer uma criação do jogo, como é que ele ia fazer as instruções, como é que a gente poderia fazer aquele jogo, então, daquele jogo que eu estou, como é que a gente poderia fazer diferente, então, vou colocando todas essas questões, do mais fácil indo para o mais complexo, para que realmente, principalmente quando eu vejo que está havendo
dando evolução. Embora às vezes a evolução ela é, né, não tão eficaz quanto outras crianças já demonstram. Mas isso a gente vai estimulando para que a criança venha, o adolescente venha conquistando a cada momento essa evolução e eles se tornam mais seguros com relação a isso. Sim, com certeza. Bom, nós temos ainda 10 minutinhos de live, no instante passa, né? Mas eu queria pontuar, posterior a toda essa sua fala, que foi fantástica, sobre todos esses transtornos da comunicação, ou do desenvolvimento da fala, do som, da linguagem, segundo o CID-11, né? A gente traz um ponto que não pode ficar de fora dessa nossa conversa, que é esse prejuízo que a pessoa com autismo tem na construção da fala, nesse processo de aquisição da linguagem, que o próprio CID-11 hoje traz como linguagem funcional, né, que é a capacidade de falar, de comunicar e de interagir socialmente. E aí a gente vai ter que as primeiras percepções que a família vai observar nesse sujeito com autismo são esses atrasos, né, essa demora nessa aquisição, ou uma pobreza na construção vocabular, ou uma pobreza na comunicação não verbal, que a criança já consegue apontar, ou olhar, ou corresponder. Vai se perceber muito uma fala mais de repetição e não de tentativa de comunicação, que é a ecolalia. Vai perceber aí uma inversão pronominal que dificulta, muitas vezes, esse processo de comunicação e interação com outras pessoas, para que a gente entenda que comunicar independe de fala. Comunicação ela pode ser a partir de elementos verbais ou não verbais. Que é importante que a família, mais uma vez, entenda que a preocupação tem que ser se esse sujeito consegue trocar informação com o outro, que é a comunicação, e não como ele consegue fazer isso. Porque às vezes a preocupação é em falar, mas se esquece muitas vezes que muitos que falam nem se comunicam. E se eu não me comunico, eu não consigo interagir com as pessoas. E a interação social talvez seja a maior dificuldade que a pessoa com autismo tem. Daí se fecham, se isolam, porque não conseguem participar desses contextos de troca, né? E é isso que eu faço quando a criança vem, principalmente nessa questão, né, para falar. Então, faço toda essa investigação, como eu disse para você, e se houver se a linguagem está com vocabulário limitado, então eu já vou me preocupar. Claro que eu faço alguns estímulos com relação à fala, até porque a gente, quando está estimulando a linguagem, a gente precisa falar. Então, querendo ou não, você está fazendo uma estimulação. Mas eu vou justamente pela base. Se a criança não fala, eu coloco aquele exemplo que eu coloquei na live passada, que eu faço a conquista, eu vou fazer essa conquista dessa criança, para que essas crianças fiquem atentas a mim, porque também tem crianças que não estão atentas a você, que não faz nenhum contato visual. Como é que eu vou estimular essa fala? Como é que eu vou estimular essa articulação, mesmo que seja com esse auxílio, mesmo que seja com essas figuras maravilhosas, bonitas, que eles gostam do colorido? Tem aquisições anteriores a esse processo, né, Kátia? Aquisições anteriores, eu faço toda essa investigação para que, e aviso, olha, mesmo a gente fazendo essa estimulação, o ponto principal é a fala, mas nós temos que ampliar esse vocabulário. Como é que essa criança vai começar a dar, vamos dizer, as primeiras articulações, se ela não tem o que articular? Então, a gente precisa fazer essa articulação. Como também, por exemplo, uma criança que ela falava, começou a articular o Cã. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei muitas figuras, tá certo? Que iniciasse com o que fosse bem familiar. Cama, cavalo, mesmo que seja uma palavra complexa, mas eu coloquei essa imagem, tá certo? Para que ela viesse reforçar esse cã. Motivada por aquilo que ela já conseguiu, não é isso? Motivada por aquilo que ela já conseguiu. Então, eu coloquei cavalo, coloquei cachorro. Ela gostava muito de folhear um livro que eu tinha, que era justamente de uma história de animais. E tinha cavalo, cachorro. Então, ela gostava bastante que eu fizesse isso. Então, eu estava sempre articulando de uma forma que ela também estivesse me vendo, né? Olhando para mim, vendo essa articulação, para que ela viesse falar as demais sílabas. E realmente foi uma conquista. Depois, a gente fazendo música, ver o som da chuva, eu faço toda essa questão. Então, eu percebi que ela fez o shh. Então, quando ela fez o shh, opa, vamos lá fazer a articulação do shh. Outro repertório de palavras, né?
repertório de palavras, então eu fui colocando a imagem de chuva, chapéu, não é isso? Então foi conquista, quer dizer, é uma conquista. Então, quando foi ampliando o vocabulário, aí sim, mesmo eu fui colocando as palavras, fazendo essa articulação, eu fui para as discípulas me aprimorar mais nas palavras de sílabas, depois passando para as trissílabas, até que foi tendo evolução, porque a gente foi fazendo essa, né, vamos assim, subindo degrau por degrau, não foi A só nossa, até a nossa, a nossa percepção ela é um elemento muito necessário para que a gente utilize desses insights, do feedback que a criança está dando, para que a gente possa ampliar, né, a partir daquilo que ela consegue. Quando ela faz dentro do que ela consegue, ela se sente muito mais motivada. Kátia, eu vou fazer um fechamento aqui, a gente tem 4 minutinhos. Eu vou dizer que nesse contexto dos transtornos da comunicação, se você percebe atrasos nessa conquista da linguagem da criança, consulte um profissional, um fonoaudiólogo, para que ele faça uma avaliação para ver e para oferecer orientação também à família no sentido de estimular. Então, a abordagem fonoaudiológica é um passo importantíssimo, independente de ter um diagnóstico fechado ou não, né? Diga, Kátia. Deixa eu fazer só uma pontuação. Isso, se você é criança com 1 ano, eu já coloco com 1 ano, Wilson, tá certo? Principalmente se a criança tem uma estimulação muito boa e ela não está falando, já é bacana que a mãe procure o fonoaudiólogo, tá certo? E que ela, mesmo que alguém venha dizer, ainda não está, vamos aguardar. Então, assim, infelizmente, a gente diz, mas busque um outro profissional, tá certo? Com 1 ano, mesmo que não foi com 1 ano, não, tá muito novinha, com 1 ano e meio, já... Estimulação não faz mal a ninguém, né? De jeito nenhum, tá certo? Infelizmente, é porque realmente a gente ouve, né, muito essa fala, não, vamos aguardar... Vamos aguardar 2 anos, vamos aguardar 3 anos. E aí, como você disse, estimular não quer demais, então se ela vem estimulando, vai ter uma evolução bem mais eficaz, né? É verdade. Então, eu sempre já faço essa pontuação. E também, Kátia, independente do diagnóstico estar pronto ou não se contentar apenas com a estimulação que ela recebe no atendimento. Que essa estimulação ela seja continuada no contexto domiciliar, que o professor em sala de aula continue esse processo de estimulação respeitando os limites da criança e as dificuldades que ela tem. É importante, tanto a família quanto o profissional que atende, perguntar para a criança, mesmo que ela não verbalize, ou que ela diga com palavras soltas o que ela fez em momentos anteriores. Isso é estimulação muito necessária, que é um resgate da memória que ela traz aí ao evocar essas informações. É interessante sempre verbalizar com a criança, mesmo que ela não fale, instigar durante a brincadeira essa verbalização, porque é uma proposta de estimulação. Aí alguma mãe vai dizer, mas ele não fala, não importa. Ele está ouvindo o seu comando verbal, isso é elemento de estimulação para ele, né? Estimular a contação de histórias, atividade onde a criança possa continuar a história, participar dessa história do jeito que ela puder participar. Isso é muito significativo porque favorece o que a gente vai chamar de comunicação social, no DSM-5, ou de linguagem funcional no CID-11, né? Acho que tudo isso é muito válido. Exatamente. O importante é fazer essa estimulação, né? E em conjunto, se tem profissionais, em conjunto com os profissionais, se o profissional não passa as orientações, mas eu creio que todos passem, né? Isso, a mãe realmente, a família, o responsável, acompanhar, fazer essas orientações, porque são bastante eficazes, a evolução vai ser bem mais eficaz. Com certeza. Kátia, mais uma vez eu queria te agradecer por essa verdadeira aula e dizer que a gente, após tudo isso passar, vamos retomar o nosso curso de consciência fonológica com essa fantástica profissional lá na Mais Estímulos. Quem tiver interesse, a gente ainda pode receber vocês nesse curso, que é um curso maravilhoso. Já viram que ela dá uma aula, deu uma aula aqui de consciência fonológica, deu uma aula de transtorno da comunicação. Muito obrigado pela sua participação e disponibilidade. A live vai ficar salva lá no meu IGTV, no Instagram e também lá no meu canal no YouTube. E quem tiver interesse em depois de assistir de novo, vai ficar salva lá, é só ir lá e buscar. Eu queria que você fizesse as suas últimas considerações para a gente não ser isolado aqui com o tempo, que daqui a pouco cai, né? Por favor, Kátia, suas últimas considerações. Obrigada também pela confiança, obrigada a todos pela participação, tá certo? Muito gratificante, como você disse, uma aula, mas eu também aprendo bastante, não é isso?
você também falando, a gente, eu estou aprendendo também, estamos nos comunicando, tá certo? Realmente, quem desejar fazer o curso, ainda há tempo, né? Porque nós tivemos só uma aula, então, mesmo assim, com o tempo que nós tivemos ausente, nós vai ter uma revisão, então não vai ter tanta coisa, não é isso, mas há tempo fazer esse curso, excelente, principalmente, não é só para fonoaudiólogos, tá certo? É para pedagogos, psicopedagogos, então, essa questão da consciência fonológica, ela inclui todos esses profissionais. Então, dá tempo a gente fazer e dar continuidade ao curso. Obrigada a participação de todas. Obrigado mais uma vez pela confiança que você pôs para que eu me dar. É isso. Você é fantástico. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês que passou aqui por essa live. Né? A Kátia, como sempre, dando um show. E a gente vai cair agora na sala. Eu já vou encerrar, porque o tempo acabou de acabar. Obrigado, até breve. Tchau.